Você já ouviu falar do homem que ficou tão rico que fez a prata perder seu valor? Parece até exagero, mas é exatamente o que aconteceu com o rei Salomão. Em apenas 40 anos, ele acumulou uma fortuna tão gigantesca que o livro sagrado chega a dizer que em seu tempo a prata se tornou tão comum quanto as pedras nas ruas de Jerusalém. Mas como um único homem conseguiu isso? Como Salomão construiu a maior riqueza do mundo antigo num período tão curto? O segredo é que Salomão não construiu apenas riqueza financeira. Ele dominou um conjunto poderoso e sofisticado de princípios financeiros que eles foram cuidadosamente codificados em seus livros Provérbios e Eclesiastes. Nessa aula, você vai conhecer os 7 códigos secretos financeiros do rei Salomão que atravessaram milhares de anos e continuam funcionando perfeitamente até os dias de hoje. Se você entender e aplicar esses códigos, você pode transformar completamente a sua vida financeira, assim como tantas pessoas já fizeram ao longo dos séculos. Para entender o sistema financeiro do homem mais sábio e rico da história, nós precisamos primeiro entender a sua mentalidade. E isso começa exatamente pelo sonho que mudou a vida de Salomão para sempre, quando ele tomou uma decisão surpreendente. Vamos descobrir agora qual foi essa escolha e entender o primeiro código financeiro do rei Salomão. Código 1. Peça sabedoria, não dinheiro. Salomão ainda era jovem quando assumiu o trono de Israel. Em uma noite, Deus apareceu para ele num sonho dizendo: peça o que você quiser e eu te darei. Salomão, ele poderia ter pedido ouro, riqueza, poder ou fama, mas surpreendentemente o jovem rei pediu apenas uma coisa: dá-me sabedoria para governar o meu povo. Deus ficou tão satisfeito com essa escolha que, além da sabedoria, ele deu a Salomão uma riqueza incomparável. Mais tarde, Salomão, ele deixou essa sabedoria registrada claramente nos provérbios: adquire sabedoria com tudo o que possuis. Ele sabia que riqueza sem sabedoria é facilmente perdida, mas quem tem sabedoria financeira verdadeira consegue construir fortuna repetidas vezes. Mas como aplicar esse princípio hoje na prática? Antes de qualquer decisão financeira ou investimento, faça para você mesmo essas 3 perguntas simples que vêm diretamente da sabedoria do Salomão. Eu realmente entendo esse investimento? Ou seja, a sabedoria sobre o que você está fazendo. Quais são os riscos reais envolvidos? Sabedoria sobre os perigos. Esse investimento, ele está alinhado aos meus objetivos financeiros de longo prazo, ou seja, sabedoria sobre os seus próprios objetivos. Se você se fizer essas perguntas e fizer disso um hábito, as suas decisões financeiras serão sempre fundamentadas em sabedoria sólida e duradoura. Agora que você já conhece o valor fundamental da sabedoria nas suas decisões, vamos ver como Salomão colocava isso em prática diariamente, garantindo que jamais dependeria de apenas uma fonte de renda. Código 2. Crie 4 fontes de renda. Salomão, ele sabia que a sabedoria sozinha não seria suficiente se ele dependesse de apenas uma única fonte de renda. Por isso, ele construiu cuidadosamente 4 diferentes fluxos de dinheiro, garantindo estabilidade mesmo em tempos difíceis. Nos provérbios, nós encontramos uma frase profunda que revela esse princípio: não sabes que desgraça pode vir sobre a terra. O que isso quer dizer na prática? Significa que depender de apenas uma única fonte de renda é muito arriscado. Uma crise, um problema inesperado ou um acontecimento fora do seu controle pode destruir tudo que você tem rapidamente. Então, como é que você pode aplicar
hoje esse princípio poderoso, mesmo começando do zero. É simples, desde que você siga um plano claro. Comece com a sua fonte principal de renda, aquela que cobre as suas necessidades básicas. Cria uma segunda fonte complementar, algo que está relacionado, mas que seja independente. Estabeleça uma terceira fonte de renda passiva. Investimentos que geram dinheiro mesmo enquanto você está dormindo. Por último, desenvolve uma quarta fonte baseada em algo que você realmente goste. Um projeto que une paixão e lucro. Dessa forma, não importa o que aconteça, você vai estar sempre protegido financeiramente, você está sempre seguro, exatamente como o rei Salomão ensinou há milhares de anos. Com as suas 4 fontes de renda estabelecidas, Salomão ele precisava garantir o melhor resultado em cada uma delas. E ele fazia isso de uma maneira brilhante, negociando como ninguém, usando apenas o poder das palavras. Código 3. Negocie como um rei. Salomão não ficou famoso apenas pela sua sabedoria e riqueza, mas também pela sua habilidade incomparável de negociação. Talvez o exemplo mais famoso disso seja a sua histórica negociação com a rainha de Sabá. Diz a tradição que Salomão transformava conversas comuns em oportunidades de lucro. E no livro de Provérbios, ele revela um segredo precioso sobre isso. No lucro dos lábios há abundância. Mas o que isso significa exatamente para você hoje? Significa que as palavras que você escolhe em uma negociação determinam diretamente o seu sucesso ou o seu fracasso financeiro. Salomão sabia exatamente quais palavras usar para criar valor, despertar interesse e alcançar resultados incríveis. E você também pode aplicar esse princípio utilizando 3 frases poderosas que ele dominava perfeitamente. Me conta mais sobre o que você precisa, ou seja, você está mostrando interesse genuíno e abre espaço para oportunidades. Como podemos fazer disso algo vantajoso para nós dois? Você quer criar uma base de confiança e parceria. O que precisa acontecer para a gente fechar esse negócio agora? Ou seja, está provocando ação imediata e clareza no fechamento. Essas 3 frases simples, elas têm o poder de transformação nas suas negociações cotidianas em resultados financeiros excepcionais. Dominar as negociações trouxe muita riqueza a Salomão, mas havia ainda uma outra habilidade especial que ele possuía: enxergar valor onde ninguém mais via nada. É isso que nós vamos aprender agora. Código 4. Veja valor onde outros não veem. Uma das razões principais para o enorme sucesso financeiro do rei Salomão era a sua capacidade única de enxergar valor onde ninguém mais percebia. Coisas aparentemente comuns nas mãos de Salomão tornavam-se artigos de grande valor e alta demanda. No livro de Eclesiastes, ele nos deixa isso como uma chave preciosa. Ele diz assim: há tempo de comprar e tempo de vender. Na prática, isso significa que a prosperidade financeira não depende só daquilo que você compra, mas principalmente do momento e a visão estratégica para transformar algo comum em algo valioso. Mas como aplicar esse princípio ainda hoje? Você pode começar a identificar oportunidades financeiras invisíveis aos outros, usando uma estratégia simples em 3 passos. Observe tendências emergentes. Sempre pergunta o que as pessoas começarão a valorizar mais no futuro próximo. Busque potencial escondido. Questione-se: como eu posso transformar algo simples ou comum em algo especial?
Compra antes que os outros percebam. Haja rápido e compre no momento certo, antes da valorização acontecer. Quando você adquire o olhar estratégico de Salomão, oportunidades se tornam visíveis onde antes só existiam problemas. Depois de você aprender a identificar essas oportunidades ocultas, como Salomão fazia, nós precisamos entender como ele protegia essa riqueza crescente. Para isso, ele usava uma estratégia cuidadosa, crescer por fases bem planejadas, não tudo de uma vez. Código 5, cresça por fases, não de uma vez. Salomão construiu um dos maiores impérios do mundo antigo, mas algo que poucas pessoas percebem é que ele não fez isso da noite para o dia. Na verdade, ele seguiu um método cuidadoso de crescimento organizado em ciclos ou fases. O rei Salomão ele registrou claramente esse princípio no livro de Provérbios. Lá está escrito: casa se constrói com sabedoria. Em outras palavras, crescer rápido demais, sem planejamento claro, pode levar você a cometer erros e perder tudo aquilo que você conquistou. Crescer de maneira organizada, por outro lado, garante que a sua riqueza permaneça sólida e duradoura. Como aplicar esses ensinamentos em sua vida hoje? Basta seguir um plano prático e claro. 7 etapas simples, exatamente como Salomão dizia. Defina metas claras para cada fase do seu crescimento financeiro. 2. Estabilize a sua renda principal antes de você dar novos passos. Reinvista parte do seu lucro em cada etapa. Avalie claramente os riscos antes de você expandir. Aumenta as suas reservas financeiras antes de partir para novos investimentos e avalie cada fase periodicamente, fazendo ajustes sempre que necessário. Nunca dê o próximo passo sem antes ter consolidado o passo anterior. Seguindo esses passos, você garante crescimento consistente e sustentável, exatamente como Salomão ensinou. Salomão sabia que dinheiro bem utilizado gera mais riqueza, mas ele descobriu algo ainda mais poderoso, que transformar dinheiro em um legado que atravessa as gerações é ainda mais poderoso. Código 6. Doe estrategicamente, não aleatoriamente. Salomão, ele não era conhecido apenas pela sua imensa riqueza, mas também por sua impressionante generosidade. No entanto, a sua forma de doar, ela não era impulsiva ou aleatória, muito pelo contrário. Ele tinha uma estratégia bem clara para fazer as suas doações gerarem ainda mais prosperidade. Ele registrou essa sabedoria no livro dos Provérbios com uma promessa poderosa: quem dá aos pobres empresta a Deus. Perceba o detalhe profundo disso. Quando você doa com sabedoria e estratégia, você não está simplesmente dando algo embora. Você está fazendo um investimento espiritual que retorna multiplicado, muitas vezes de uma forma inesperada. Mas como é que você pode aplicar esse princípio hoje na prática? Você pode usar uma técnica simples e eficaz. Escolha causas ou pessoas, famílias que realmente merecem e valorizam a sua ajuda. Faça doações regulares, não apenas quando você sentir vontade. Cria uma rotina clara de doação. Doa uma porcentagem fixa, um valor claro e determinado da sua renda. Pode ser 10%, 5%. Observe como isso gera reciprocidade, oportunidades e abundância, mesmo que de maneiras indiretas. Ao doar de forma estratégica, a sua generosidade se torna parte essencial do seu crescimento financeiro, exatamente como Salomão ensinou a milhares de
anos. Agora que você compreendeu o poder transformador da doação estratégica, vamos avançar para um último grande código financeiro do rei Salomão, talvez o mais importante de todos: como transformar riqueza em um legado significativo e duradouro. Código 7. Construa um legado, não só uma fortuna. De tudo o que o rei Salomão construiu, a sua maior realização não foi a riqueza material, mas sim foi algo que ultrapassou gerações e exige até hoje na memória coletiva: o lendário Templo de Jerusalém. Salomão sabia claramente que dinheiro sem propósito, sem significado profundo, perde valor rapidamente. Por isso, ele registrou uma reflexão poderosa em Eclesiastes: qual o proveito de todo o trabalho? A resposta está no legado que você deixa. Não é sobre quanto dinheiro você acumula, mas sobre o impacto duradouro que você gera na vida das pessoas ao seu redor e nas gerações futuras. Mas como aplicar esse princípio de forma prática na sua vida financeira? Você pode fazer isso através de 3 passos bem simples. Defina um propósito maior para a sua riqueza. Pergunte-se, além de mim mesmo, quem mais será beneficiado pelo que eu estou construindo? Escolha algo significativo para investir parte dos seus recursos, seja educação dos filhos, causas sociais ou um projeto que ajude a sua comunidade. Cria algo que sobreviva a você. Pode ser um fundo familiar, uma empresa sólida ou até mesmo um projeto social ou cultural. Quando você transforma a sua riqueza em algo maior do que dinheiro, você cria um legado real, duradouro e significativo, exatamente como Salomão fez. Agora que nós concluímos os 7 códigos financeiros do rei Salomão, fica uma última e importante pergunta: como você pode começar a aplicar esses códigos imediatamente na sua vida ainda hoje? Então vamos encerrar essa aula respondendo exatamente essa pergunta com uma conclusão inspiradora e prática. Hoje você descobriu o fascinante código financeiro do rei Salomão, o homem mais sábio e rico da história antiga, que continua ensinando sobre riqueza até os nossos dias. Vamos relembrar rapidamente quais foram esses 7 códigos secretos que você aprendeu hoje. Peça sabedoria, não dinheiro. Crie 4 fontes de renda. Negocie como um rei. Veja valor onde os outros não veem. Cresça por fases, não de uma vez. Doe estrategicamente, não aleatoriamente. Construa um legado, não só uma fortuna. Talvez você esteja se perguntando agora: será mesmo que eu consigo aplicar esses princípios antigos hoje? Então deixa eu te responder com clareza: sim, esses códigos financeiros já foram usados por milhares de pessoas comuns ao redor do mundo todo. Pessoas exatamente como você, que transformaram completamente as suas vidas financeiras ao aplicar essa sabedoria milenar na prática. Histórias modernas que mostram claramente isso. Pessoas que começaram a investir com sabedoria e multiplicaram seus resultados financeiros rapidamente. Famílias que se protegeram de crises econômicas construindo múltiplas fontes de renda. Empresários e profissionais que passaram a negociar com clareza e confiança, multiplicando os seus lucros apenas com o poder das palavras. Pessoas comuns que aprenderam a transformar algo simples em algo extremamente valioso, porque enxergaram valor onde outros não viam. E, acima de tudo, pessoas que decidiram usar a sua riqueza para criar um legado duradouro, significativo e inspirador.
transformando o dinheiro em algo muito maior do que ele próprio. Agora chegou a sua vez. De todos esses 7 códigos do Rei Salomão que você aprendeu hoje, eu quero te convidar a escolher apenas aquele que mais fez sentido para você e colocar ele em prática imediatamente. Então reflete por um instante. Qual desses códigos financeiros você vai começar a aplicar amanhã mesmo? Lembra-se que toda grande mudança começa com um pequeno passo. E o passo mais importante você acabou de dar, ao conhecer profundamente esses segredos financeiros poderosos. Agora só falta agir. Escolha um código, coloque ele em prática e veja como a sua vida financeira começa a mudar imediatamente. A sabedoria que transformou Salomão no homem mais rico da história está disponível para você agora. Aproveite isso. Use esse conhecimento com inteligência. Conquista a vida financeira extraordinária que você merece. Shalom, sucesso e que a sua riqueza se torne o seu maior legado.